Aqui no estádio Beira-Rio, Colorado bateu Fortaleza por 2-1. A verdade é que o que valeu foram os 3 pontos. Afinal, a atuação mostrou mais do mesmo. E o técnico Roger Machado segue, mostrando os problemas do time do Internacional. Quero falar sobre um pouco da soberba que transpareceu na entrevista coletiva do técnico colorado. E também, óbvio, sobre janela de transferências. Jogadores estão saindo. E ainda dá tempo de chegada de reforços? Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal, eu quero atualizar tudo, aqui do estádio Beira-Rio, onde o Colorado bateu Fortaleza por 2-1, rodada 22 do Campeonato Brasileiro, gol do Alan Patrick, gol do Vitinho, o Inter subindo, 4 posições dentro da tabela do Campeonato Brasileiro, chegou ao 10º lugar. É aquela coisa, mostra o quão atrasado o Inter está dentro da tabela do Campeonato Brasileiro, visto, que, poxa vida, 10º lugar, e subiu 4 posições, para ver como poderia ter sido bem pior, a vida do Internacional, num jogo, eu vou dizer, deprimente, porque de ver o Beira-Rio vazio, com nem 10 mil torcedores, a gente entende, o momento que o Inter está vivendo, e não dá para dizer, que não é merecido. Afinal, o Inter eliminado das Copas, o Inter numa campanha medíocre dentro do Campeonato Brasileiro, mas venceu, e isso foi o que foi celebrado aqui pelo técnico Roger Machado, pelos dirigentes, pelos jogadores, e vamos lá, teremos uma parada longa de data FIFA em virtude das eliminatórias. Eu quero repercutir o que aconteceu aqui em nome da Gigante Veículos. O teu carro novo tá lá te esperando na Avenida Central em Capão da Canoa. É o que eu sempre digo, vai trocar de carro, vai comprar o teu primeiro carro, tem que ser com quem é referência no mercado, no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina. É o caso da Gigante Veículos. Segunda-feira, troca do showroom, mostruário, então já segue o @Gigante Veículos para ficar por dentro de todas as novidades da loja e, claro, a possibilidade de você sair de carro novo já nesse comecinho de setembro, tá bom? Turma, vamos começar falando sobre o jogo. Afinal, o Inter ganhou do Fortaleza de 2-1 e o que fica, como eu disse, é o resultado. Afinal, o Inter sai ganhando num pênalti achado e eu destaquei isso lá no meu Instagram. Convido vocês a seguirem, o @LucasColar lá no Insta. Estamos batendo os 200 mil seguidores. Que o principal responsável pela vitória do Inter se chama Fortaleza Esporte Clube, que é o vice-lanterna do Campeonato Brasileiro, e não é à toa. É um time que muito provavelmente vai ser rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro e demonstrou isso aqui no Beira-Rio, com um pênalti infantil cometido pelo Mancuso em cima do Carboneiro, onde o Inter já não vinha criando muita coisa, o jogo já estava aquela coisa meio caminhando para um empate, aquele jogo de impaciência da torcida, e o Mancuso faz o pênalti que é convertido pelo Alan Patrick. E o que impressiona é que o Inter, depois de fazer 1-0, piora no jogo. Chama o Fortaleza para o seu próprio campo, o Fortaleza tem uma bola no poste, num lance que estava impedido, mas que provavelmente iria para a revisão do VAR, e logo na sequência sai o gol do Prior, que é uma jogada trabalhada do Fortaleza, quase 30 segundos trocando passes, coisas que o Inter não conseguiu fazer durante uma boa parcela do jogo. Aliás, eu não lembro do último gol do Inter de troca de passes. A gente vai resgatando na memória, lembra de gols de pênalti, gols de bola parada, gols de jogadas individuais, mas esse gol que o Fortaleza fez hoje, o Inter, olha, puxando na memória, não consigo lembrar. Mas no segundo tempo o Inter consegue fazer o gol da vitória numa jogada do Bernabé, o Alan Patrick demora para fazer a finalização e o Vitinho vem chutando com tudo e dá a vitória ao Internacional, que foi sofrida, O Rocher tem um lance ali que ele flerta com o perigo, de quase colocar a bola para dentro do gol, tem aí uma outra defesa numa cabeçada, então é um jogo onde o Fortaleza teve as melhores oportunidades depois do gol do Inter, que saiu logo aos 5 minutos. O Inter tem uma cabeçada no poste do Vitinho e foi só. O Inter passou praticamente 10 minutos ali no final, com os 11 jogadores atrás da linha da bola, e o Fortaleza com a bola sendo vice-lanterna do Campeonato Brasileiro. Mostra um momento de fragilidade do Inter, que também emocionalmente tem esses problemas em virtude da falta de resultados. Todo mundo sabia da importância do jogo. O Roger chegou a destacar na coletiva que hoje o importante era vencer. E até por isso destacou que optou pela mesma formatação tática e não mudanças para um esquema de 3 zagueiros, para um esquema diferente, optou pelo mais do mesmo. E sinceramente, gente, o que me incomoda bastante nas entrevistas do Roger é a falta de autocrítica do Roger muitas vezes. Ele foi questionado pelo repórter Leonardo Sonda, da Rádio Bandeirantes, sobre as vaias ao seu nome, que apareceu no telão, no anúncio da escalação, e ele destacou que a mesma torcida que vaiou ele hoje é a mesma que aplaudiu ele de pé na final do Campeonato Gaúcho.
E eu me incomoda essas questões, assim, sabe, de volta e meia relembrar o Campeonato Gaúcho. Faz 6 meses que o Inter ganhou o Campeonato Estadual e o recorte mais recente é de eliminações na Copa do Brasil, eliminação na Copa Libertadores, da forma como foi para o Fluminense, onde o Inter perdeu de forma, não vou dizer vexatória, né, mas uma forma meio aceitando a derrota. O Roger chegou a dizer naquela coletiva que o 2-1 era uma estratégia, né, de jogar um pouquinho mais recuado, de não expor tanto o time para tentar o gol de empate, e sim, né, não tomar o terceiro. Aí no Rio de Janeiro joga mal da mesma forma, contra o Flamengo o Inter sequer atira, né, que pese a grande mobilização da torcida para aquele jogo, e é um cenário de sempre, né, não concordar com algumas críticas, né, de em dado momento falar sobre a busca do Inter por alternativas dentro da parada FIFA, agora que teremos de 12 dias. Só que esse discurso a gente já está vendo há muito tempo, né? O Inter, durante uns 30 dias da parada do Super Mundial, ficou falando isso. O Inter ganha do Bahia e se classifica para as oitavas de final da Libertadores, perde para o Atlético Mineiro em Belo Horizonte, e se eu reproduzir a entrevista do Roger contra o Atlético Mineiro e a entrevista de hoje, ela é muito semelhante. O Inter que naquele momento estava no Z4, mas que ia melhorar, que o foco era nas Copas e que o Inter estava vivo, mas que não tinha, né, defeitos e que estava classificado e que no momento decisivo mostrou resposta. Hoje foi uma entrevista muito parecida. O Roger, em dado momento, ele chega a dizer que o Inter não tem problemas defensivos, né, da forma como a reportagem coloca. Mas que toma gol todos os jogos, né? O Inter não tem um sistema defensivo frágil, mas toma gol todos os jogos. Mas não tomou mais de 2 gols muitas vezes. Sim, mas toma gol todo jogo. É difícil o Inter ganhar fazendo 2 gols todos os jogos, porque não é sempre que o Inter faz 2 gols todos os jogos. Então é uma dificuldade, né, de assumir os problemas que o Inter tem e principalmente de resolver os problemas que o Inter tem. A gente não vê o Roger encontrando soluções, né? O Inter geralmente joga da mesma forma, sempre, né, pelo lado do campo, geralmente joga em U. A bola vai no Aguirre, vai no ponta, né, que hoje era o Vitinho, aí vem para o Vitão, vem para o Juninho, Bernabé e Carboneiro. Né? O meio do campo do Inter não existe. O Alan Rodrigues corre que nem um louco, né, durante o jogo. O Alan Patrick pouquíssimo acionado, né, pouquíssimo participativo, e quando participou gerou a jogada do pênalti sofrido pelo Carboneiro. E, bom, me incomoda muito a forma como o Inter joga porque a gente não vê perspectiva. Ganhou, agora tem a parada FIFA. Sim, mas ganhou porque era o Fortaleza. Alguém acredita na vitória do Inter contra o Palmeiras no próximo dia 13, lá no Allianz Parque, em São Paulo? Como vai ser o Grenal aqui no estádio Beira-Rio? Válido aí pela próxima rodada, né? Rodada de número 24 do Campeonato Brasileiro. Vocês veem o Inter ganhando o Grenal com facilidade, se impondo contra o Grêmio, que também é um time bem limitado do Mano Menezes? Eu não acredito. Acho que é um Grenal sofrido para o Inter ganhar na imposição, né, no suor, porque tecnicamente o time não tem nada, né, além de chuveirinhos para dentro da área. Então é uma situação, né, que o Roger deixa transparecer, na minha concepção, um pouco de soberba nessas entrevistas e me preocupa, né, o futuro, porque, né, se ele não está vendo, né, os problemas e também não está resolvendo, né, o Inter seguirá sendo um time com problemas. Para a gente fechar, eu quero falar sobre janela de transferências. Afinal, estamos entrando, né, no dia 1º de setembro, véspera do fechamento da janela. E o Inter deve, na verdade, confirmar saídas. É a tendência, tá? E não chegadas de jogadores. O Wesley já embarcou, né, para o Catar, né, trouxe no Voz do Gigante a foto, né, dele embarcando no aeroporto Salgado Filho para reforçar a equipe do Al Rayyan do Catar. Negócio que vai girar em torno de 8 milhões de dólares, o Inter ficando com 4 milhões para os seus cofres, os outros, né, 4 indo para o Palmeiras, e esse negócio já está praticamente concretizado, tanto é que o Wesley nem aqui estava, né, em virtude dessa negociação. Outro negócio que deve acontecer é a ida do goleiro Ivan para o Criciúma. O Ivan que também não foi relacionado hoje aqui pelo Roger, o Inter alegou, né, questões de DM para liberar o Ivan do duelo, mas, né, o presidente do Criciúma prometeu pelo menos 4 contratações até terça-feira, que é quando fecha a janela, e o Ivan estaria entre elas para jogar a reta final da Série B do Campeonato Brasileiro pelo Tigre. Então, né, tudo bem encaminhado, o Inter não deve anunciar mais nenhum reforço, o grupo é esse, com as baixas de alguns jogadores que devem deixar o estádio Beira-Rio. Tá certo, gente? Não esquece de passar no site da KTO, kto.bet.br, minha casa de apostas, pode ser a sua também. Faça parte, né, do Clube KTO para ter uma série de vantagens aí, ganho aumentado, chance extra, né, tudo isso você encontra na KTO, que tem jogos aí agora das eliminatórias sul-americanas neste meio de semana.
e óbvio que eu vou trazer as odds atualizadas para vocês nos vídeos aqui do canal, tá bom? Gostou do Inter? Não gostou? Deixa no comentário que é sempre muito importante, não esquece de ir embora sem deixar o teu like, tá bom? Deixa o likezinho, vai fortalecer o canal e a gente se vê. Fui!